O mês de setembro concentrou muitos eventos importantes, principalmente decisões de política monetária aqui e nas principais economias. Sara, vamos começar falando sobre como foi o mês nos mercados globais? Legal, Mari. Bom, como a gente imaginava, o grande evento de setembro foi o início do ciclo de corte de juros pelo Banco Central americano. O Fed afastou o risco de ficar atrás da curva e fez um corte inicial de 50 pontos, trazendo a taxa de juros para 5% ao ano por conta do aumento das preocupações sobre o ritmo de desaquecimento do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo em que o processo gradual de queda da inflação tem continuado. Como o Hugo colocou no mês passado, a gente tinha bastante desconforto, pensando no Fed, com essa discrepância entre o que seriam os dados de atividade, ainda bastante fortes, e os dados de mercado de trabalho que já mostravam alguma desaceleração. Nesse sentido, a última leitura de mercado de trabalho de setembro mostrou uma geração robusta de vagas e queda de desemprego, atenuando um pouco essa discrepância, e também reforçando uma postura mais gradualista de queda de juros pelo Fed. O nosso cenário base é de que o Fed faça corte de 25 pontos até junho, quando ele alcança ali 3,50 de taxa básica, o que é bem próximo à taxa de juros neutra. Mas vale lembrar da sinalização do Fed que, caso seja necessário, ele vai estar pronto para responder de forma ainda mais rápida no ciclo de juros. Além disso, em meio aos sinais mais claros de desaceleração ali na zona do euro, a gente espera que o BCE mantenha reduções de juros ao passo de 25 pontos de forma contínua, ao invés de reduções alternadas como a gente esperava anteriormente. A gente espera que a taxa de juros na região alcance 2% ao final do ciclo. E além das decisões de juros, um ponto importante no cenário global que vínhamos destacando nos últimos meses era a possibilidade de desaceleração ainda maior da economia chinesa. A nossa visão mudou? Bom, Mari, essa é uma ótima pergunta. A gente teve esse risco sofrendo uma redução relevante no último mês. Por quê? A gente teve um conjunto de estímulos ali adotados pelo governo chinês. O pacote incluiu medidas em relação à redução de juros, linhas de financiamento específicas para o setor imobiliário e mercado de ações, entre outros. Essa reação vem depois de várias frustrações seguidas com a atividade econômica nos últimos meses e também preocupação com o futuro, com a perda de confiança dos consumidores e empresas, que poderia gerar uma desaceleração ainda maior para frente. A gente julga que essas medidas são suficientes para remover os riscos mais desfavoráveis, mas não são capazes de resultar em uma reaceleração da atividade chinesa. Sara, e aqui no Brasil, o grande destaque foi a decisão do Banco Central em setembro. O que a gente espera para os próximos passos da política monetária? Bom, Mari, como esperado também, o Banco Central do Brasil começou um novo ciclo de aperto da política monetária em setembro com uma alta de 25 pontos da Selic. O Copom não quis fornecer uma direção para as próximas reuniões e vai acompanhar a evolução do cenário. De um lado, quando a gente olha para a inflação corrente, os últimos resultados do IPCA apontam para um desvio que a gente pode caracterizar como bastante moderado da inflação subjacente em relação à meta. Isso é importante porque significa que o ciclo de juros está começando antes de um problema significativo para a inflação corrente já consolidado, o que eleva bastante as chances de sucesso da política monetária. Mas, de outro lado, os dados têm mostrado um mercado de trabalho bastante aquecido, com uma taxa de desemprego muito próxima à mínima histórica e uma expansão da massa de rendimentos bastante forte, com efeito sobre o consumo das famílias. Por isso, ao nosso ver, o maior foco da atenção do Banco Central vai estar no comportamento da atividade econômica e, especialmente, em que medida a política fiscal e o comportamento do crédito vão contribuir no mesmo sentido da política monetária, isso é, vão contribuir para a desaceleração da atividade. O nosso cenário contempla que o ritmo de alta de juros deverá migrar para 50 pontos nas duas próximas reuniões, com um total de 150 pontos, no qual a Selic atinge ali no nível mais alto 12% ao ano. Legal, Sara. E para fechar, o que a gente pode esperar da taxa de câmbio? Legal, Mari, eu vou dar uma resposta bem de economista, assim, pontuando os dois lados. De um lado, a gente tem o maior diferencial de juros no Brasil em relação ao resto do mundo, que vai ser um fator mais importante no sentido dessa tendência de apreciação da taxa de câmbio. Bom, além disso, em alguma medida, esses estímulos na China que a gente falou também podem contribuir para a apreciação do real, se eles causarem elevação ali do preço de commodities, que são bastante relevantes para a nossa pauta de exportação. Mas, de outro lado, o risco fiscal e a piora do déficit de conta corrente, que a gente vê nos dados atuais, por conta do aumento de importações, seriam fatores na direção oposta. De toda forma, quando a gente olha para os nossos modelos de fundamentos para a taxa de câmbio, eles apontam para uma maior probabilidade de apreciação do real. Bom, conforme a Sara explicou, em setembro, com preocupações fiscais e um processo de desinflação que parece ter chegado ao seu limite, o Banco Central do Brasil decidiu retomar o ciclo de alta de juros, o que impactou negativamente os ativos de renda fixa. Porém, os ativos atrelados à Selic, como as LFTs, continuam apresentando melhor performance do que o CDI no ano.
Nos fundos de crédito privado, a captação da indústria permanece elevada. Esse movimento tem gerado uma baixa nas taxas de remuneração dos papéis. Agora, falando sobre o mercado de ações pelo mundo, a dinâmica de redução nas taxas de juros foi o principal fator para as bolsas terem resultados positivos, com exceção do Brasil e do Japão, que estão em ciclos de alta. Sara, mais uma vez, muito obrigada pelas explicações. Eu que agradeço, Mari. E até a próxima, pessoal. Tchau!